seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre a Lady Gaga, transtornos alimentares. Se você não me conhece, está me conhecendo agora, meu nome é Sirlene Borges, eu sou psicóloga, especialista em emagrecimento, transtornos alimentares, e hoje eu quero falar com você sobre bulimia e transtorno de compulsão alimentar. Você sabia que a Lady Gaga já teve bulimia? E aí, no final, eu vou falar 4 coisas que a gente pode aprender com a Lady Gaga. Bom, tudo que eu vou falar aqui hoje foi o que eu vi, né, em entrevistas que ela deu, que ela falou especificamente sobre esse assunto, né, sobre o transtorno alimentar que ela teve. Bom, então a Lady Gaga contou numa entrevista que desde os 15 anos, gente, olha só onde isso começou. Desde os 15 anos ela comia e tinha o hábito de provocar o vômito, né? Que isso é o que caracteriza a bulimia, para você aí que, se você não souber dessa informação, é isso que caracteriza a bulimia. Geralmente a pessoa tem um episódio de compulsão alimentar e logo depois provoca o vômito como uma forma de compensar aquilo que comeu, né? E numa tentativa de se livrar daquilo que comeu. Então ela contou que ela fazia isso, né? E ninguém sabia, os pais dela não sabiam, ninguém sabia, né? Por que ela fazia isso? Porque ela sempre sonhou em ser artista. Ela disse que sempre se imaginou cantando ou atuando, né? Hoje em dia você sabe, né, que ela faz várias coisas, canta, atua, maravilhosa. Mas ela sempre se imaginou como artista, só que naquela época as mulheres, né, as artistas da época eram super magras. E ela é de família italiana, né, gente? Então, assim, para pensar como a comida ela tem um papel muito mais que nutrir na nossa vida, né? E a influência da nossa família e das nossas origens na forma como a gente come. Porque ela falou que o pai dela fazia lá macarronada com almôndegas toda noite para ela comer. E ela comendo aquilo sempre pensava, poxa, como é que eu vou ser uma artista magra, né? Eu quero ser magra igual essas mulheres que eu vejo na revista. Eu queria ser uma modelo magrela e não aceitava o meu corpo, né? Ela usou essa frase. Porque ela pensava, poxa, como é que eu vou ser uma modelo magrela, né? Uma artista magrela, se eu tô comendo massa toda noite aqui, essa refeição que o meu pai prepara pra gente, né? Com muito molho de tomate, enfim, comida italiana, né? E aí ela começou a fazer isso na adolescência. Além disso, em uma das entrevistas ela também contou, a mãe dela também contou, que ela sofria problemas na escola. Não especificaram muito bem que problemas eram esses, né? Mas ela disse, a mãe dela usou a seguinte frase: ela se sentia humilhada, isolada e provocada o tempo inteiro. Então, ela começou a mostrar sinais de depressão já na adolescência, mas a mãe dela não conseguiu identificar isso e não conseguiu ajudar a filha naquela época. Então, desde aquela época, ela sofria já problemas em relação à própria autoimagem, a forma como ela se via, né? E a crença de que para eu ter sucesso eu preciso ser magra, que é uma crença que está incutida na mente de muita gente e não é à toa, né? A gente sabe que a mídia contribuiu muito para isso. Então ela já tinha todo esse problema interno e ainda problemas externos, né, na escola, e ela começou a apresentar sinais de depressão, né? Então daí a gente já vê, a gente tem 2 coisas para pontuar. Uma, que você percebe que um transtorno alimentar ele não vem do dia pra noite, né? Muitas vezes uma coisa que vem de muitos anos, né? Principalmente a bulimia, porque as mulheres têm muita vergonha de dizer que vomitam, então às vezes a família demora muito tempo pra saber. E a questão da comorbidade, que é muito comum. O que é comorbidade? É quando uma pessoa tem mais de um transtorno ocorrendo simultaneamente, ou seja, depressão e transtorno alimentar. Ela tinha esses 2 transtornos mentais que não foram identificados na época, né? Nem pela mãe, enfim, porque não sabiam e não foi tratado, mas isso se estendeu até a vida adulta dela, né? Ela passou por várias fases depressivas e continuou com esse transtorno alimentar até que a garganta dela, né, a voz dela começou a alterar e ficar ruim por causa do vômito que ela provocava, né? Isso, gente, é uma consequenciazinha, tá? Porque provocar vômito gera uma série
de problemas, tá? E a coisa pode ficar muito feia mesmo, né? Distúrbios eletrolíticos, desgaste do dente, do esmalte, né, do dente por causa do suco gástrico que vem, né? Enfim, uma série de coisas, não vou entrar aqui em detalhes agora. Mas pra ela, a consequência que ela percebeu de primeira foi a alteração da voz dela. A voz dela começou a ficar diferente e ela tava querendo cantar, né? Ela tava cantando, ela tava tentando já a vida como cantora. E aí ela decidiu parar, né? Ela não dá muitos detalhes nas entrevistas sobre como ela fez isso, mas ela disse que aí ela parou e pensou, nossa, eu preciso parar com isso, né? Eu preciso preservar a minha voz se eu quiser levar essa mensagem de dor que eu tô tendo para outras pessoas. E a mãe dela também falou que ela tinha uma baixa autoestima e que isso era visível, né? Então você vê que outra coisa que a gente pode observar é que a baixa autoestima ela tá muito associada nos transtornos mentais, né? Aos transtornos mentais, como por exemplo, depressão, muitas vezes ansiedade, transtornos alimentares e por aí vai. Por isso é tão importante, né? E eu friso tanto com as minhas alunas, com as minhas seguidoras, que a gente precisa também trabalhar a autoestima para conseguir vencer esses problemas difíceis e os transtornos mentais. Um outro ponto muito importante é que preste atenção, se você tem um filho, uma filha, adolescente, criança, preste atenção no comportamento alimentar deles e peça ajuda a um profissional para se orientar, para saber o que fazer, tá? Porque pode ser que seu filho aí esteja passando por uma situação como essa, não vai te falar, né? Muitas das vezes não fala mesmo, como é o caso da Lady Gaga, a maioria das mulheres não falam. Então, para você ficar atento e pedir ajuda a um profissional se você desconfiar de alguma coisa. E se você que tá aí me assistindo tá passando por um problema, né? Pode ser que você não provoque vômito, mas pode ser que você tenha compulsão alimentar, né? A pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar, ela só tem os episódios de comer compulsivo. Ela não provoca vômito, né? Como uma forma de tentar se livrar daquilo que ela comeu. Tá? Então essa é a diferença aí maior entre um transtorno e outro. Na bulimia, a pessoa tem um episódio de compulsão alimentar e seguido de uma estratégia compensatória, que seria nesse caso o vômito, tá? Existem outras estratégias compensatórias dentro da bulimia, mas isso aí também é um papo para outro vídeo. Então aqui só para sintetizar, é muito comum que a gente veja um transtorno alimentar associado com algum outro transtorno mental, né? Como por exemplo ansiedade, depressão, transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar do humor. É muito comum que um transtorno alimentar venha associado de algum outro. A baixa autoestima está presente, né, em muitos transtornos mentais. E por isso é necessário que a gente fale sobre isso. Inclusive, se você tem baixa autoestima, eu posso te ajudar. Eu tenho um mini curso chamado Desafio Autoestima. Ele foi criado justamente para mulheres que estão em processo de emagrecimento, ou já tentaram alguma vez, enfim, tem alguma questão corporal, precisam elevar a autoestima. Eu criei esse curso justamente para ajudar esse tipo de mulher. Se você passa por isso, clica na descrição que está aqui embaixo, tá? Aqui embaixo do vídeo, que vai ter um link que vai te levar para a página onde eu explico muito melhor como que funciona o curso. E por último, né, uma coisa que eu queria ressaltar é a questão dos pensamentos sabotadores que eles vêm desde cedo. Aqui, por esse pequeno relato que ela deu, a gente já consegue perceber como ela construiu a mente dela em relação à comida. Ou seja, a comida é minha inimiga, né? Porque se ela é que vai me atrapalhar de ter sucesso na vida, né? Então ela constrói essa relação com a comida disfuncional, né? Ou seja, eu preciso ter medo de comer para não engordar, porque se eu engordar eu não vou ter sucesso. Essa cadeia de pensamentos é doentia e é o que faz com que uma pessoa muitas vezes tenha uma má relação com a comida e venha desenvolver um transtorno alimentar. Precisa prestar atenção na forma como você encara a alimentação, na forma como você se relaciona com a comida, e é por isso que é tão importante você mudar aqui primeiro para você poder emagrecer de uma forma saudável. E aí você pode me perguntar, tá, Silene, mas o que a Lady Gaga fez com isso tudo? Bom, ela criou uma fundação que, se eu não me engano, tem o nome do álbum dela, Born This Way, né? Que ela, dentro dessa fundação, né, desse projeto, que eu não sei muito bem como é que funciona,
ela criou um núcleo para falar só sobre saúde mental e transtornos alimentares para ajudar outras pessoas que tenham esse tipo de problema. Eu achei isso super legal, que é você fazer do limão uma limonada, né? Os artistas, eles estão sempre tentando fazer isso através da sua arte. Eu acho que a gente precisa fazer isso também, né? Falar sobre quando você tem um transtorno mental, você está em tratamento, você está estabilizado e você fala para outras pessoas o que você tem, você se abre, é óbvio que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Mas quando consegue, você faz, você ajuda outras pessoas a perceberem que ter um problema, um transtorno alimentar, um problema de saúde mental não é coisa de louco, não é coisa de outro mundo, é uma das coisas mais naturais que a gente tem, porque a mente pode adoecer assim como o resto do nosso corpo, né? E o que a gente precisa fazer é focar no tratamento, foque em tratamento e em menos julgamento, tá ok? Bom, eu queria muito saber, queria que você comentasse aqui embaixo se você tem uma boa relação com a comida, se você tem uma má relação com a comida, se você se identificou com essa história aqui que eu contei hoje da Lady Gaga, tá? E o que você achou desse vídeo? Se você gostou, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá? Que eu vou trazer mais vídeos como esse se vocês gostarem. Um beijo e até a próxima.